Muito bem, e a gente volta aqui, começando pela primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías. A gente não precisa ler aqui, você certamente já leu ou terá lido na sua casa, mas é uma leitura das mais interessantes. O reino do norte, Israel, se alia com a Síria para invadirem o reino do sul, que é Judá, onde está Jerusalém. Deus diz então para o rei de Judá: olha, este plano fracassará, nada vai acontecer com Jerusalém. E pior, Deus ainda anuncia a queda do reino de Israel, que é o reino do norte. O reino do sul é Judá. Judá é o que sobrevive. Agora, pessoal, a frase final aqui da leitura. Essa é a frase que a gente tem que ficar firme. De resto, se não confiardes, não podereis manter-vos firmes. Essa questão da confiança, pessoal, é tudo. Não tem jeito. Ou a gente confia em Deus, ou a gente nunca vai ficar firme. Você sempre tem uma opção, que é confiar nas suas próprias forças. E é uma opção das mais utilizadas no mundo. Normalmente as pessoas confiam na própria força. E mesmo cristãos, confiam na própria força, adoram a própria força e pedem ajuda de Deus. Então você põe toda a sua força, às vezes para fazer coisas nobres, coisas bonitas, imaginando que você está até amando o próximo, e pede então para que Deus venha em seu auxílio. Isso, pessoal, não tem nada a ver com confiar em Deus. Nosso salmo de hoje é o Salmo 47. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Naturalmente, num paralelo com a Jerusalém ameaçada na primeira leitura. E aí a gente vai para o Evangelho, continuamos em Mateus capítulo 11 e Jesus faz uma comparação. Jesus começa a falar de Corazim, Betsaida, aqui mais embaixo fala de Cafarnaum, para terminar dizendo, olha, essas cidades, comparadas com o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, você sabe da história, foi destruída, as duas foram destruídas. E Jesus fala, Sodoma e Gomorra terão menos dureza do que vós no dia do juízo. Por que Jesus está falando isso? Jesus está falando o seguinte, olha, se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje, querendo dizer que as pessoas teriam detectado o poder de Deus, feito penitência. Aqui no começo, olha só essa frase, Jesus fala de novo, porque se os milagres que foram realizados no meio de vós tivessem sido feitos naquelas cidades, elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício, coberto de cinzas e tal. Olha, pessoal, essa é uma passagem que, em primeiro lugar, Jesus está comparando, por exemplo, Cafarnaum com Sodoma. A gente pode, claro, se fazer de bobo. Aliás, a gente sempre tem diante da Bíblia a opção de se fazer de bobo. Se fazer de ingenuzinho, bobinho, se você preferir, tontinho, e ficar pensando que Jesus realmente está falando de Cafarnaum. Olha como Jesus foi severo com Cafarnaum, né? E aí você se faz de bobo e não olha para a sua cidade. Ou, se você preferir, não olha para você. Quando Jesus fala aqui de Corazim, Betsaida, Cafarnaum, pense na sua cidade. Mas São Paulo é uma cidade terrível, então se você mora em alguma outra metrópole, meu Deus, que cidade horrorosa aqui, é só pelo dinheiro. Então, tudo bem. Então, sabe o lugar onde você tem o seu sítiozinho? Ou então aquele lugar que você assiste na televisão, que aparece um monte de árvore bonitinho? Pensa nessa cidade. Você acha que essa cidade é melhor que São Paulo, em termos de conversão? Sabe aquela coisa cabocla, de gente caipira, que puxa, o lavrador simples é melhor do que a pessoa que trabalha ou que mora em São Paulo? A gente também pode fazer isso. E ficar se colocando, porque a vida no campo é melhor do que a vida na cidade. E lá. Então eu estou dizendo para você,
podemos, não tem nenhum problema, a gente pode continuar pensando assim, se fazendo bem de bobo mesmo e achando que a vida no campo é melhor que a vida na cidade e as pessoas do campo são melhores do que as pessoas da cidade. O que eu estou dizendo para você, caso você não queira se fazer de bobo, é que tanto a do campo quanto a da cidade cabem aqui nessa definição de Cafarnaum, cabem aqui nessa definição de Corazim e Betsaida. Porque tanto a de lá quanto a de cá não se convertem, não fazem penitência. Tem mais 2 pontos aqui relevantes. O segundo ponto relevante é o de que, tendo visto os milagres, querendo dizer com isso, a gente fala isso toda hora aqui na Conexão Bíblica, tendo visto sinais, são sinais para chamar a atenção das pessoas, sinais para que elas se deem conta de um poder que não é natural. As pessoas não se dão conta. Agora, o que significa se dar conta, hein? Se dar conta não é se transformar numa pessoa maravilhosa, porque para isso precisa do Espírito Santo. O se dar conta significa fazer penitência. Penitência no sentido do batismo de João Batista, que leva as pessoas ao arrependimento, a fazer penitência. Para que então, num outro momento, possam receber Jesus. Isso aqui, pessoal, se você quiser ouvir de outra palavra, de outra forma, Jesus está falando só do cumprimento da lei. Lei com L maiúscula, que é reconhecer Deus de alguma forma que permita, num passo seguinte, receber Jesus. É a base da base da base, é o elementar do elementar do elementar. É impressionante. A gente está no momento zero. E agora, pessoal, tem um terceiro ponto. E aí, caros amigos, milagres, sinais. Onde estão os sinais? Cuidado, a gente fala isso direto e vai repetir. Cuidado para não cair naquela ideia de que esses milagres, esses sinais eram só para a igreja primitiva e hoje não precisa mais. Precisa. E precisa porque para você, para nós conseguirmos atrair o mundo, que talvez até atrair os próprios nominalmente cristãos, esses sinais são relevantes. Se Jesus precisava de sinais para anunciar o reino, quanto mais nós, quanto mais os cristãos organizados, que são bem mais desorganizados do que era o próprio Jesus. Jesus era organizado, ele sim era a instituição. E ele precisava de sinais, e ele fazia milagres. Quanto mais nós precisamos, são ferramentas para anunciar. E aí, pessoal, a gente tem que realmente dobrar o joelho e pedir. Isso faz falta. Isso é uma lástima nós não termos e não adianta ficar criando teorias para justificar nós não termos. Era só para a igreja primitiva. Yerushalayim